Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Igreja de Segunda-feira. Estou aqui contigo todas as madrugadas, praticamente 5h40 diariamente. E hoje eu quero compartilhar sobre resiliência. Eu não sei se tu já ouviu falar disso, mas eu creio que é muito pontual para os dias que estamos vivendo. Nós estamos imersos a uma geração que hoje se tornou muito fácil a questão da comparação. Por quê? Por causa da internet. Há um tempo atrás, eu estou falando de um bom tempo atrás, era mais difícil nós encontrarmos ali profissionais na mesma área de atuação, ou muitas vezes nós não tínhamos contato com tantas pessoas, né? Os nossos telefones haviam pouquíssimos números salvos. Eu lembro que de um tempo que conversávamos por SMS, então eram mensagens mais como recado do que como conversa, aí depois foi se estendendo, veio os bate-papos, redes sociais. E devido a estarmos então imersos, nessa realidade de redes sociais, acaba que constantemente estamos sendo bombardeados pelo próprio algoritmo de pessoas que estão vivendo uma outra realidade daquilo que também fazemos. Então, por exemplo, hoje, isso é uma parte muito positiva. Hoje eu tenho um contato hoje eu consigo ver o que igrejas que para mim são referência estão fazendo, graças ao YouTube, às redes sociais e por aí vai. E aí quando você pega, por exemplo, na sua profissão, você às vezes se depara ali com pessoas que estão também mostrando o seu trabalho, fazendo isso que eu estou falando apenas de gente profissional, pessoas corretas. Mas por outro lado também nós temos uma vida fantasiosa, gente que não vive aquilo, mas para a internet acaba promovendo coisas que são irreais. O fato é que vemos ali muito sucesso e pouquíssimas pessoas acabam mostrando o processo. Então, por causa disso, acaba causando em muitas pessoas esse desespero, essa fobia, por causa do medo de ficar para trás e tudo isso. Então, quando eu falo sobre resiliência, eu quero justamente te ensinar nessa madrugada sobre como permanecer firme em meio às provas. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, a Bíblia diz assim: "Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança." Veja, o que é então resiliência? Resiliência é a capacidade de se manter firme diante da pressão. A vida cristã, ela exige uma resiliência espiritual, porque muitas vezes acaba também rotulando uma vida cristã que não é real, acaba se colocando como se os cristãos eles não passassem por desafios ou até por tribulações. Mas veja, não é dessa forma. O próprio Jesus fala, que no mundo nós teríamos aflições, e ele fala assim: "Tem de bom ânimo." Então o próprio Senhor sempre, pela sua palavra, está dizendo: "Não temas, eu sou contigo", e por aí vai. Agora, por que eu trouxe a questão da comparação? Porque só você sabe o que você está passando exatamente hoje, Quem sabe tu já tem uma certa idade, tu diz: "Poxa, eu poderia ter feito diferente, eu errei muito, eu desperdicei, eu não soube criar meus filhos", e por aí vai. A gente acaba tendo ali certos conflitos que são internos. E só você e Deus, podemos dizer assim, consegue, sabe disso. E por que eu trouxe essa questão? Porque em meio a esses conflitos internos, acaba que você muitas vezes não sabe lidar com isso. E além dos conflitos internos, muitas vezes tu também está passando por conflitos externos ou por tribulações. E é diante desse caos que você não pode olhar para a grama do vizinho, podemos dizer assim, é diante desse caos que você não pode espanar ou tirar o que você tem nas mãos, é diante desse caos que você precisa aprender sobre resiliência. Resiliência, então, é essa capacidade de se manter firme mesmo diante da pressão.
Por que é necessário isso? Porque eu tenho algo comigo de uma análise, de uma observação, que aqueles que têm sucesso, podemos usar essa palavra, tá? Ou os que são exemplo, aqueles que chegaram em lugares que muitos de nós gostaríamos de chegar, foram aqueles, pelo menos na minha pesquisa de observação, foram aqueles que fizeram uma só coisa: eles não desistiram. Resiliência é a capacidade de lidar com essa pressão. E é isso que muitas vezes tu acaba não tendo. Então veja, inclusive a tribulação, de acordo com o texto que nós lemos, ela não é o fim do processo, mas é o meio também para nos fortalecer. A tribulação, né, ela faz parte também da nossa jornada. E Deus, ele não promete para nós que nós não teríamos, mas ele garante algo que estaria conosco em meio a tudo isso. Então, algumas histórias bíblicas, ou nós vemos ali, por exemplo, Jó, ele acabou perdendo tudo, né? Foi um grande desafio para esse homem. Nós vemos, por exemplo, José, a trajetória de José, a traição, né? Quando foi preso. Nós temos o exemplo de Paulo, né? Que ele acaba enfrentando também perseguições. Ele passa por muitas tribulações, passa por momentos de angústia, e a gente vê que no fim da vida dele ele diz assim: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, guardei a fé. Então é necessário você entender que só haverá vitória em meio a uma continuidade e não uma desistência. Então, por mais que está difícil que você está passando, que você tem vivido e só tu sabe as dores que tu tem carregado, eu quero que você hoje apresente isso a Deus com um coração muito sincero. Senhor, eu estou vivendo isso. Mas além de orar e de pedir ajuda do alto, que é isso que devemos fazer, você também precisa aprender a lidar com isso e não desistir. Então, como desenvolver a resiliência? Primeiro, lembrando que inúmeras tribulações que passamos, Deus é um Deus muito pedagogo, podemos dizer assim. Ele nos ensina grandes lições até mesmo em meio à dor. Então, se recorde, se lembre que provações muitas vezes têm propósito. Segunda coisa que você precisa olhar, né, ou se atentar, é o seu olhar para Cristo e não para as circunstâncias que você está vivendo. Terceira coisa, como desenvolver então essa resiliência, é tu ter uma constância nas práticas espirituais. Está doendo? Vá para a igreja. Não consegue estar em comunhão com os irmãos? Vá orar. Tu tá num dia muito abalado, coloca louvores, tem encontros com Deus na quietude, no silêncio, no seu quarto. Ore, leia a palavra, tenha uma constância espiritual. Isso fará com que você desenvolva essa resiliência. Isso eu estou falando de dias difíceis também. O quarto é você se apoiar, se colocar, usar os irmãos como suporte, apoio neste momento difícil. Geralmente, quando você está passando por algo muito difícil, eu não estou tendo uma revelação, mas isso também é um pouquinho de enxergar ali, as pessoas acaba que no momento da provação se afasta. E você precisa utilizar os irmãos, e eu não estou usando essa palavra de uma forma pejorativa, mas você precisa se apoiar nos irmãos que não estão passando esse momento difícil para que você tenha resistência e você consiga enfrentar. E eu encerro dizendo que você precisa, e é o quinto e último ponto, esperar com paciência pela promessa. Então, resiliência não é apenas uma resistência, mas é uma fé que isso que você está passando, literalmente, vai passar, vai acabar. Eu não estou falando isso como uma palavra somente de encorajamento, mas eu estou dizendo que o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, está conosco em todos os momentos de nossa vida. Então, se você está enfrentando algo que está muito difícil de lidar, confie no Senhor, que Ele estará contigo em todo esse processo. A verdadeira resiliência
nasce da certeza de uma só, que Deus está no controle. Que Deus te abençoe e que Deus te dê graça, força e muita capacitação para você suportar esses momentos difíceis da sua vida. Vamos orar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha e dê graça, favor e força a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus.